Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês para o nosso encontro e hoje nós vamos estudar o uso dos pronomes relativos, o que, dentro das orações. Como usá-lo de acordo com a norma culta? Você se lembra? Também vamos falar um pouquinho deste pronome relativo dentro das orações adjetivas e vamos bater um papo sobre vírgula para darmos uma lembradinha como nós podemos usar esse sinal de pontuação para mudarmos os sentidos das nossas frases. E também, se você não é aqui nosso estudante, faça a sua inscrição, deixe o seu like. Ative aquele sininho para você receber as nossas aulas, os nossos questionários, as nossas revisões, quando nós lançarmos os nossos novos vídeos. Eu espero todos vocês ali em nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e vamos começar! Vamos abrir o nosso encontro de hoje e falarmos um pouquinho sobre história. E neste texto você encontrará algumas questões relativas às orações adjetivas. Vamos dar uma lida rapidamente para entendermos o contexto. O texto é da revista Super Interessante e se chama A História num Punhado de Moléculas. Ele diz: eventos históricos como a derrota de Napoleão na Rússia ou a Revolução Industrial podem ser analisados sobre a ótica da conjuntura geopolítica de seu tempo, ou explicados a partir de algumas poucas moléculas, como preferem Peneley Couture e J. Burrison. Deve ser assim a pronúncia. É isso que a dupla de químicos faz em Os Botões de Napoleão. O título do livro se refere ao estranho de que eram feitos os botões do uniforme das tropas napoleônicas. Esse metal se esfarela no frio. Então imagine o que aconteceu aos tais botões quando os franceses se embrenharam nas estepes russas durante o inverno. As especiarias, formadas por substâncias parecidas como a piperina, a zinguerona, a capsaicina, moveram a era dos descobrimentos. Aqui agora precisamos dar um pouco mais de atenção porque nós fizemos uma breve leitura e a questão está em cima dessas duas orações grifadas. Vamos ler? Elas ajudavam na conservação dos alimentos e ainda serviam como repelente das pulgas que disseminavam a peste negra. Mas o título de molécula mais inuente cabe à celulose, entre várias outras utilidades, e ela forma o algodão que sustentou o começo da Revolução Industrial na Inglaterra. Bom, sabendo disso, agora vamos ao que nos interessa, que é resolvermos algumas questões. Como eu já havia dito, as duas orações grafadas, vamos lê-las novamente, ainda serviam como repelentes das pulgas que disseminavam a peste negra. Seria sobre aquele assunto falado ali atrás, mas o que nos interessa é que você perceba o seguinte: o pronome que nesta situação e o pronome que na situação número 2. Digamos que o algodão que sustentou o começo da Revolução Industrial na Inglaterra. Agora, o que nós precisamos entender? Veja que na oração 1 nós não temos uma vírgula e na oração 2 nós temos a vírgula. Mas a questão nos pede a seguinte proposta: sobre os trechos destacados acima, que seriam o 1 e o 2, assinale a alternativa que contenha um comentário descabido. Vamos ver o que é descabido e vamos interpretarmos juntos para lembrarmos o uso desses tipos de situação dentro da língua portuguesa. Vamos ler a questão A. Segundo faz crer o enunciado número 1, nem todos os tipos de pulgas disseminavam a peste negra. Porque o que você disse? Que serviam como repelentes, ainda serviam como repelentes das pulgas.
as quais, como nós não temos uma vírgula, que disseminavam a peste negra. Aqui, este comentário é bem correto, porque não era todos os tipos que disseminavam a peste. Aqui nós temos uma oração que é uma oração de que tipo você se lembra? Vamos ler a letra B e vamos bater um papo. A oração introduzida pelo pronome relativo na questão número 1 é uma adjetiva restritiva. Justamente, deixei para falar isso agora, porque realmente nós temos a questão A e B como corretas, porque aqui é uma oração chamada restritiva. Essa oração adjetiva restritiva se refere a isso. Não era todo tipo de pulga, era restrito a algumas que faziam a transmissão. E aqui, na letra C, vamos ler comigo. O enunciado 2, agora já é o algodão que sustentou o começo da Revolução Industrial na Inglaterra. Ele disse, dada a presença da vírgula, trata genericamente do algodão e não de um tipo específico. Isso mesmo, porque quando nós temos aqui é uma explicação, porque você disse que é o algodão que sustentou. Então, quer dizer, é um algodão de sustento. E nós estamos explicando o fato. Foi como ele disse, que essa presença, ela trata totalmente da genérica, da ideia da proposta, e não de um específico, porque nós não falamos sobre isso. Ele sustenta, mas é um algodão, não é? E aqui você disse, se tirarmos a vírgula que antecede aqui, o que no 2, criaria um significado indesejável para o contexto. Vamos lá, pois instauraria o pressuposto de que apenas certo algodão contribuiria com a Revolução Industrial. Isso mesmo, se tirarmos essa vírgula, a oração voltaria a ser restritiva e daria uma ideia de restrição para aquele tipo de algodão. Como aqui você está usando uma explicativa, você disse que era o algodão que sustenta. Então, é um algodão de sustentabilidade. Seria isso, para que você mostre para o seu leitor a relação de explicação e não de restrição, porque se tirássemos a vírgula, seria muito indesejável e não entraria no contexto. E para terminarmos, então, vamos ler a letra E, que é a resposta errada. Como a vírgula após algodão não é fundamental, veja como isso está descabido para a correção gramatical do texto, seu uso é facultativo. Não. Nós não podemos falar isso quando nós usamos as orações subordinadas adjetivas na língua portuguesa. Sabemos muito bem que existe alteração de sentido e isso é gravíssimo, porque altera totalmente a proposta para a interpretação de um texto. Basta prestarmos bastante atenção e não cometermos esses erros. Espero que você tenha se lembrado do uso desses dois tipos de oração, porque vamos mudar o exercício agora. Vamos passar para o exercício número 2. Continuando com vocês, a mesma situação, a mesma proposta, só que agora você vai perceber o seguinte: você precisa me indicar uma alternativa que completa, respectivamente, as lacunas das frases a seguir, de acordo com a norma culta. Porque o que nós temos aqui, se você já deve ter percebido na hora que olhou comigo na tela, eu retirei os pronomes relativos que fazem a conexão entre a oração principal e a oração adjetiva. Mas nós precisamos lembrar de uma parte chamada regência. E a regência é como nós conectamos as palavras usando corretamente as preposições, os conectivos, para podermos compor uma oração dentro da norma culta. E para isso, agora basta você ler as questões. Eu gostaria que, se você pudesse parar o vídeo agora, seria muito interessante para que nós pudéssemos já responder com vocês qual seria, não é, a situação apresentada. Faça isso agora, porque nós vamos começar a resolver a questão. Vamos lá? Primeiro, a hiperinflação foi uma vilã.
E aqui nós colocaríamos um que. Digamos que vamos colocar um que. Não podemos colocar quem, porque não é pessoa. O quem retoma pessoa. Podemos colocar um que. Só que se você perceber, você precisa ler o resto. A hiperinflação foi uma vilão que a economia nacional sempre se lembrará. Quando nós usamos se lembrará, você precisa perceber o seguinte: quem se lembra de alguma coisa. E no caso, precisamos voltar esse de aqui para podermos, não é, organizar a sentença de acordo com a norma culta. Porque a regência exige a preposição de. Quando o verbo lembrar, ele vem já com o pronominal, quem se lembra de. Todas as vezes que você for utilizar o pronome relativo, é necessário que você equilibre a regência da oração subordinada adjetiva e coloque, se houver a preposição, coloque à esquerda antes do pronome relativo para que você corrija bem a situação. Senão fica errado, ok? Precisamos deste D. Agora, vamos ler a situação de descontrole aqui. A situação de descontrole, vamos colocar um que sem compromisso. Que chegamos foi desastrosa para a economia do país. Quando nós temos o verbo chegar, nós já sabemos, e você deve se lembrar muito bem, que quem chega, chega a. E quando temos a regência, precisamos colocar a preposição adequada para que atendamos a norma culta. E o pronome relativo aparece aqui ao lado, porque aqui chegamos. Quem chega, chega a. Aprendeu como funciona? É isso. E agora, as reportagens, nós temos aqui teor, o governo discordava, eram censuradas. Quando você diz teor é um substantivo. Pela lógica, nós não poderíamos colocar aqui, não é, um que, nós precisamos colocar um cujo, para que nós completemos corretamente, não é, a oração. Porque aqui nós já temos um substantivo. Cujo teor, quer dizer, o governo discordava, eram censuradas, mas as reportagens, então as reportagens são do governo, você percebeu? As reportagens cujo teor o governo discordava. Se o governo discordava, pessoal, quem discorda, discorda de. É necessário colocarmos a preposição adequada para fazermos, ok, o balanceamento aqui da regência. No caso, seria de cujo teor. Você aprendeu? Não coloque artigo entre o cujo e o substantivo. Aqui, simplesmente, você coloca o cujo e, ao lado, o substantivo adequado. Não se esqueça de controlar a regência. Aqui, no caso, quem discorda, precisamos usar a preposição de. Vamos para a número 4. O que nós temos? A hiperinflação é um fenômeno. De novo, nós sabemos que dados, vamos até grifar já de antemão, dados merecem uma análise detalhada. Vamos de novo? A hiperinflação é um fenômeno e você percebeu que não dá para colocarmos um que novamente aqui. Nós vamos ter que colocar cujos para fazermos a concordância, cujos. Agora você perceba o seguinte, vamos ver se eu necessito de trazer alguma preposição para, vamos conferir a regência, para conferir essa regência. Vamos ver? A hiperinflação é um fenômeno cujos dados merecem uma análise detalhada. Não, nós não precisamos, porque se merece, aqui nós temos um verbo transitivo direto, já possuímos aqui o complemento, o pronome não precisa ser, não é, alterado, nem com preposição anteriormente aqui. Tudo bem? E para terminarmos, a escalada de preços é uma situação, e agora, hein, os governos, aqui já podemos colocar um que de antemão, porque nós já sabemos, olha, é uma situação que os governos, não é? Depois nós vamos pensar na regência, vamos aqui grifar o pronome para que vocês acompanhem juntos. A escalada de preços é uma situação que os governos que se seguiram tentaram evitar.
Não há necessidade de trazermos nenhuma preposição para equilibrarmos a regência. A resposta está correta e vamos ter que aceitar a letra E. E é isso. Este vídeo fica por aqui, porque em nosso próximo encontro nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da vírgula e também um pouco mais sobre o pronome relativo. Um grande abraço a todos e até a próxima.